Você já sentiu que suas orações estão sendo ignoradas? Que você clama por ajuda, mas o céu permanece em silêncio? Talvez você tenha pensado que Deus te abandonou, que Ele simplesmente parou de te ouvir. Mas e se eu te dissesse que Ele nunca deixou de falar com você? O problema não é a falta de resposta, é a forma como você espera que ela venha. A verdade é que Deus nem sempre responde da maneira que queremos, mas Ele sempre responde. Às vezes, o milagre não vem com trovões ou sinais visíveis, mas sim em oportunidades disfarçadas, em portas que se abrem silenciosamente. Só que muitas vezes as pessoas estão tão presas na dor e na dúvida que não conseguem enxergar. E é aqui que tudo muda. Se você já passou por momentos em que se sentiu esquecido por Deus, essa história vai abrir os seus olhos. Você vai entender por que algumas orações parecem sem resposta e como reconhecer quando Deus está falando com você, mesmo quando tudo parece estar contra você. Porque no final, a grande pergunta não é se Deus ainda fala, Ele sempre fala. A questão é, você está ouvindo? José sempre foi um homem de fé, mas a seca parecia testar seus limites. O chão rachado, o sol implacável e o olhar desesperado da família o faziam questionar até onde conseguiria suportar. Ele orava todas as noites, pedindo por chuva, pedindo por um milagre. Mas os dias passavam e o céu continuava limpo, sem uma única nuvem de esperança. A dúvida começou a sussurrar em sua mente, como faz com qualquer um que já enfrentou tempos difíceis. Será que Deus me ouviu? Ele se perguntava, tentando afastar o desânimo. A fé, que antes parecia inabalável, agora tremia diante da realidade árida. Mas José não se permitiu sucumbir. Se a chuva não vinha, talvez houvesse um propósito nisso. Ele decidiu continuar. Com cada passo sobre a terra seca, repetia para si mesmo que Deus nunca abandona aqueles que confiam. Ainda que o coração estivesse pesado, ele se recusava a deixar o desespero vencer. Fé não é apenas crer quando tudo vai bem. Fé é continuar mesmo quando tudo parece perdido. E então, no momento em que a esperança parecia desvanecer, algo inesperado aconteceu. Um viajante surgiu na estrada poeirenta, trazendo algo que poderia mudar tudo. Mas será que José estaria pronto para reconhecer a resposta de Deus, mesmo que ela não viesse da forma que ele esperava? O viajante carregava um pequeno saco de sementes e um olhar sereno, como se soubesse algo que José ainda não compreendia. Ele falou de plantas raras, capazes de crescer mesmo sem chuva, desde que fossem plantadas com esperança. José hesitou. Como acreditar que algo tão simples poderia ser a resposta para suas orações? Mas dentro dele, uma voz insistia. E se isso fosse um sinal? A dúvida pesava. Era fácil confiar quando a solução parecia óbvia, mas e quando Deus respondia de um jeito inesperado? Muitos teriam recusado as sementes, esperando apenas pela chuva. Mas José, mesmo sem entender, decidiu agir. A fé verdadeira não exige explicações detalhadas, apenas um coração disposto a confiar. Ele preparou o solo duro, enfrentou olhares incrédulos e ignorou os sussurros de descrença ao seu redor. Cada semente plantada era um ato de resistência contra o medo e a tristeza. Se Deus havia enviado aquele viajante, quem era ele para questionar? A esperança não estava no céu fechado, mas naquilo que suas mãos podiam fazer agora. O tempo passou e os primeiros brotos começaram a surgir. Algo impossível estava acontecendo bem diante dos olhos de todos. Mas será que esse milagre seria suficiente para fortalecer sua fé? E o que diria o povo da vila ao ver aquilo com os próprios olhos? Dia após dia, José observava o impossível acontecer diante de seus olhos. Pequenos brotos verdes rasgavam a terra seca, desafiando a lógica e provando que a fé não é apenas esperar, mas agir. Ele percebeu que suas orações haviam sido respondidas não com chuva, mas com uma oportunidade.
A resposta de Deus muitas vezes não chega da forma que esperamos, mas sempre chega. O vilarejo murmurava. Como era possível? Alguns achavam que era sorte, outros acreditavam que as sementes tinham algum segredo oculto. Mas José sabia a verdade. A fé, quando combinada com ação, gera resultados que ninguém pode explicar. Ele não apenas confiou, ele se moveu, mesmo sem garantias. A cada folha que crescia, algo dentro dele também se transformava. A tristeza e a incerteza deram lugar à gratidão e à inspiração. Ele entendeu que a fé não é passiva, mas ativa. Deus não queria que ele apenas esperasse. Ele queria que José confiasse o suficiente para dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas a mudança não parou por aí. Os vizinhos que antes duvidavam começaram a questionar suas próprias crenças. Se José, um simples camponês, conseguiu desafiar a seca, o que mais poderia ser possível? E foi assim que o verdadeiro milagre começou a acontecer. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. De todos os cantos do vilarejo, pessoas vinham ver as plantações de José, tocando as folhas, sentindo o perfume da colheita. O que antes parecia impossível agora estava diante de seus olhos. E com isso veio uma pergunta inevitável. E se estivermos errados sobre tudo o que acreditamos? José não guardou nada para si. Ele compartilhou os frutos com aqueles que antes duvidaram, não apenas para alimentar seus corpos, mas para despertar algo maior em seus corações. Porque o verdadeiro milagre não estava apenas no que crescia na terra, mas no que começava a brotar dentro das pessoas, uma nova perspectiva, um novo jeito de enxergar a fé. Muitos começaram a plantar as mesmas sementes, mas não apenas no solo, plantavam a esperança em suas vidas. A história de José virou um símbolo de superação, um lembrete de que Deus fala de formas inesperadas. Não era sobre esperar pela chuva, mas sobre confiar que mesmo na seca, ele nunca deixou de agir. E essa é a parte mais poderosa. O que José viveu não foi só para ele, foi para todos que em algum momento sentiram-se abandonados, sem respostas, sem direção. Porque no fim das contas, quantas vezes Deus já falou com você e você não percebeu? E agora eu te pergunto, quantas vezes Deus já tentou falar com você e você não percebeu? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque você esperava um milagre de um jeito específico? Fé não é apenas esperar, é confiar o suficiente para agir, mesmo sem enxergar o caminho todo. Será que você tem feito isso? Talvez hoje seja o dia de olhar para a sua vida com novos olhos. Será que Deus já te deu as sementes, mas você está esperando pela chuva? Está na hora de parar de duvidar e começar a se mover. Porque quando você combina fé com ação, os resultados surpreendem até os mais céticos. Você está pronto para dar esse primeiro passo? Se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para si. Compartilhe nos comentários o que mais te tocou e como essa história se conecta com a sua jornada. E se quiser continuar aprendendo sobre fé, superação e propósito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deus ainda fala, e talvez essa seja a forma dele te lembrar disso.